Olá pessoal, não se esqueça, se inscreva aí no meu canal, dá um likezinho e compartilha esse vídeo. Então, eu estou atendendo algumas pessoas, né, que às vezes entram no meu particular e todas elas, quando eu vou atender, a primeira coisa que elas perguntam para mim: Antônia, a gente não viu você falar nada ainda da tua vida, do seu eu, dos seus desertos. E a gente gostaria de saber, porque você está lidando com almas, com pessoas. Eu falei em um dos vídeos que eu sou a rainha dos desertos. Já passei sim por vários desertos. Eu tenho 62 anos. Eu me casei muito cedo. Eu tinha 16 anos quando eu me casei e meu esposo 18 anos. Eu sou de uma família de 9 irmãos, né? Eu e mais 8 irmãos. Um faleceu já pequeno e nós ficamos em 8 irmãos. Do interior, eu me lembro muito bem da minha infância, assim, que eu amei. Eu morei em um sítio onde tinha farturas, onde você colhia o cacho de banana no pé, as laranjas, mexerica, tudo quanto é tipo de frutas a gente colhia, porque tinha de tudo. Me lembro bem, assim, meu pai ensinando a gente a plantar batata, mandioca, fazendo uma horta. Então, a minha infância, eu tenho, assim, lembranças maravilhosas de brincar muito com meus irmãos, as minhas irmãs, né? Nós somos em 4 irmãs e 4 irmãos. E eu me casei, fui a primeira a casar da casa e me casei cedo, sim. E eu tinha 19 anos, eu já tinha uma filha com 1 ano e 8 meses. E meu esposo teve um acidente, que ele ficou, eu e ele, né, porque eu fui para o hospital junto com ele, a gente ficou 60 dias dentro de um hospital, longe da minha cidade, porque ali onde eu morava não tinha assim os médicos, aparelhos, o UTI que ele precisava. E eu fiquei 60 dias dentro do hospital e dentro de uma UTI junto com ele. Ele ficou na UTI, aquele tempo podia. E ali foi assim, eu acredito que foi o meu primeiro deserto da minha vida. A gente nem sabia o que era um deserto, o que era o sofrimento. Deixei minha filha com minha mãe, a minha filha tinha 1 ano e 8 meses. E lá eu fiquei. Quando eu saí desse hospital, que o meu esposo teve alta, ele quebrou todo o rosto, assim, né? Foi um pneu que ele estava arrumando e esse pneu explodiu nele. Queimou o corpo dele inteiro e quebrou o rosto dele inteiro. Foi colocado platina e foi refeito essa face com platinas. E eu acompanhei nesse trajeto de 2 meses no hospital, que foram feitas 4 cirurgias para consertar. E ele, devido à pancada muito grande, ele ficou um tempo assim, digamos, sem conhecer e sem saber das pessoas, a mente confusa, ele ficou assim. Saímos do hospital com alta e ele chegou em casa, ele achou que eu era a enfermeira. E ele comentou com as pessoas que a enfermeira tinha vindo com ele lá do hospital. E ele não sabia que eu era a esposa dele mais. Outro deserto que eu acho assim que foi um dos piores da minha vida, a minha filha também, de 1 ano e 8 meses, começou a chamar a minha mãe de mãe. E ela não sabia quem eu era. Ela, em 2 meses, ela esqueceu e ela achou que a mãe dela seria a minha mãe, que estava cuidando dela. Resumindo, fiquei ali. Acho que foi os piores momentos da minha vida. Até que o meu marido, aos poucos, foi lembrando que ele tinha uma filha, foi lembrando que ele tinha uma esposa, a casa. E eu fui trabalhar junto no trabalho que ele trabalhava. E ele era borracheiro e meus irmãos veio junto trabalhar comigo e eu trabalhei com eles ali. Então eu acredito que esse foi um dos desafios muito grandes da minha vida, um deserto assim que eu passei. Até conviver novamente aquela família. Por isso que hoje eu digo muito e sou a favor da família.
Sou a favor de restaurações de casamento, que a família é um bem maior, é algo assim que a gente tem que prezar e cuidar muito. Ali eu tive que criar novos laços. Eu estava com uma filha que não sabia que eu era mãe dela, já tinha esquecido que ela era pequena. Eu estava com um marido que também tinha esquecido que eu era a esposa dele, porque ele teve um acidente e ele ficou confuso. E ali eu cuidei dele e tive que voltar a amar ele, porque ele ficou super diferente. Ele ficou uma outra pessoa. A fisionomia, o jeito de falar, o jeito dele me olhar. E eu demorei assim uns 6 meses. Foi um desafio muito grande, porque geralmente, gente, eu era uma criança, eu tinha 19 anos, eu já estava passando por tudo isso. Por isso que eu digo para você, fé. Você tendo fé, você supera tudo. Depois ele melhorou, voltou a trabalhar, teve a sua vida tranquila, digna ali com a gente. Formamos a família novamente, né? Que daí minha filha voltou a me chamar de mãe e entender, porque ela chorava e chamava a mãe dela, que seria a minha mãe. Ela não tinha eu mais como mãe, né? Porque eu era uma criança. E eu não podia ver ela, porque eu não podia levá-la no hospital. E eu também não podia sair do hospital. Porque se eu pegasse uma bactéria lá fora, eu poderia trazer para o meu esposo. Então eu teria que ficar ali dentro. E ali foi a minha casa por 60 dias. Até que fomos para casa. Ele melhorou, ele sarou, ele voltou a trabalhar, a gente voltou a se amar novamente. Deus assim fez uma reconstrução ali com a gente. Tivemos mais 2 filhos, eu tenho 3 filhos. Quando a gente teve os 2 filhos, aí eu fiquei viúva. Meu filho tinha 2 anos e 2 meses, o menor daí, né? Eu tinha 27 anos daí nessa época. E meu marido teve o mesmo acidente, do mesmo jeito, só que dessa vez foi fatal, ele faleceu. E eu fiquei viúva com 3 filhos. Então eu digo que ali foi mais um deserto. E eu superei, por isso que eu digo para vocês. E eu sempre lia a Bíblia e falava com Deus, mas esse Deus ele era tão longe, não era assim tão próximo como eu tenho ele hoje. Mas mesmo assim Deus me cuidou e fez tudo em minha vida. Por isso que hoje eu digo para vocês a respeito da pessoa que murmura, que reclama por qualquer coisa, porque você não sabe os passados das pessoas que passou lá fora e superou e que Deus cuidou e está cuidando até hoje. Tá bem? Olha, aos poucos eu vou falando para vocês sobre isso. Mas assim foi um desafio muito grande, mas também foi uma superação. Sabe? Então eu sempre digo, Deus em primeiro lugar. E não murmure por qualquer coisinha não. Pensa bem que tem pessoas que já passaram por algo assim muito difícil. E todos eles com fé e com aquela gratidão em Deus, ela vence. E esse foi um dos maiores desafios da minha vida. E eu venci, olha eu aqui, hoje eu tenho 62 anos. Tem mais trajetos, depois eu falo com vocês. Porque eu me casei novamente. E esse outro casamento meu durou 30 anos, tá? Então, aqui eu digo para você sobre superação, sobre Deus, sobre você ser do bem, sobre algo que acontece com você que você não sabe o porquê, você não tem assim uma explicação o porquê que aconteceu. Eu só digo assim, entrega na mão de Deus, dá o controle para Ele. Porque seja o que vir, o que for, você vence se você dá o controle para Deus. Você entendeu? Eu vou deixar um beijo para vocês, tá? Até o próximo vídeo!